Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar em sociologia sobre a desigualdade social. E para começar a falar sobre essa desigualdade social, nós vamos falar um dos motivos que levaram a essa desigualdade, que é a questão urbana, né? O objetivo da sociologia é estudar essas sociedades contemporâneas, estudar como que essas cidades começaram a evoluir para entender a questão da desigualdade social. Então, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, que com a modernização, essas cidades elas vão passar por constantes mudanças, né? Avanços e retrocessos. O estudo sociológico tem como objetivo a compreensão dessas mudanças, né? A fim de fazer com que essas mudanças diminuam essa desigualdade social, que permitam um convívio democrático, né? Respeitando todas as diferenças, entre elas étnicos, sociais, culturais, religiosas, etc. Então, a perspectiva sociológica tem como objetivo a inclusão, né? A diminuição dessas desigualdades sociais. E como que essas desigualdades sociais chegaram, né, ainda mais nas cidades? Através do período contemporâneo, como nós passamos lá pelo período da Revolução Industrial, né, que foi um impulsionamento científico e tecnológico que começou a fazer com que essas cidades abrigassem várias pessoas, né? As pessoas começaram a migrar do campo para as cidades para trabalhar nessas fábricas, nessas oficinas, para conseguir ganhar o seu dinheiro. Então, o capitalismo ele começa a ser inserido na sociedade a partir da Revolução Industrial. Ele começa a ampliar o mercado, né? Ampliar essa industrialização e fazer com que esses trabalhadores venham para essas fábricas em busca de trabalho e de principalmente melhores condições de vida. Sabemos que mesmo buscando isso, né, essas fábricas pagavam valores muito baixos. Então, esses trabalhadores já começam a ser desiguais a partir desse momento. Então, uma das estruturas cruciais que determinam, né, esse modo de cidade, esse perfil das cidades dentro da produção capitalista se refere à necessidade da divisão social do trabalho. Todas as pessoas, elas trabalhavam a partir de uma fragmentação. Quando nós falamos lá em Revolução Industrial, nós citamos até isso, né? Que é uma fragmentação do trabalho. Então, são várias pessoas que vão se fragmentar, vão estar divididas para fazer uma etapa da produção. Então, no ponto de vista da sociologia, essa desigualdade social, ela envolve diversos aspectos. Dentre esses aspectos, a gente envolve a questão econômica, de gênero, etnia, de mobilidade, de acessibilidade, né? Que, por exemplo, agora, atualmente, o de gênero, étnico, mobilidade e acessibilidade são os mais comuns, né? Que a gente costuma mais ver em sociedade. Então, essa palavra discriminação, ela quer dizer uma violência simbólica em relação a um outro indivíduo de forma coletiva, em razão de uma característica dele que seja diferente dos outros. Essa desigualdade social, ela é uma forma de preconceito que se fundamenta na questão da discriminação, ou seja, no tratamento desigual dos indivíduos, independente de qual seja essa desigualdade. Pode ser porque esse indivíduo tem uma cor diferente, um cabelo diferente, porque ele pertence a um grupo social diferente ou porque ele tem um trabalho diferente. Existe também a desigualdade, como a gente falou lá das cidades, na questão da fábrica, né? Quando a gente tem um empregado que é mandado pelo outro, né? O que acha que assume uma posição mais importante do que o outro. Isso é uma forma de discriminação. Tá? Do ponto de vista da sociologia, a desigualdade ela envolve diversos aspectos e ela não deveria existir, porque quando a gente estuda a sociologia e a gente estuda esse crescimento das cidades, a intenção é fazer com que a sociedade ela seja ainda mais igual e não desigual, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a discriminação social no Brasil. Existem diversas formas de discriminação social no Brasil. Essas formas estão sempre vinculadas à questão de étnicos raciais, à cor, né, a gênero, a orientação sexual, a pessoas com deficiência. E no Brasil a gente tem cada vez mais, com o avanço tecnológico, né, nas redes sociais, a gente tem cada vez mais essas formas de discriminação sendo espalhadas pelo mundo, inclusive a partir da internet.
Então, a discriminação em relação à população no Brasil, né, afrodescendente, é cada vez mais questionada por meio de ações afirmativas. Por isso, por exemplo, tem-se o Dia da Consciência Negra, né? Tem vários movimentos culturais para exaltar essa classe social e para a gente perceber que, inclusive, eles não têm nada de discriminatório, né? Que eles são povos como nós e que nós sofremos diversas influências desses povos. Foram tanto esses povos, né, afrodescendentes, que nos ajudaram a formar a nossa cultura, tanto ele quanto os indígenas. Então, quando a gente discute essa questão da discriminação do afrodescendente, a gente costuma voltar lá na história e perceber que isso foi algo que aconteceu lá atrás, na época em que havia a escravidão, né? Então, a partir desse momento da escravidão, começou-se a se discriminar essa questão de cor. E algumas pessoas, apesar de hoje nós vivermos em um mundo globalizado, no qual todos nós temos acesso a informações e tecnologia, algumas pessoas ainda fazem, praticam esse tipo de ação. Os movimentos feministas, que são vinculados a direito das mulheres, também é uma forma de desigualdade social. As mulheres, durante muito tempo em sociedade, viveram discriminadas por serem consideradas o sexo frágil, por não terem as mesmas oportunidades de trabalho. Ainda sofrem no Brasil mulheres da população, as mulheres, né, a população homossexual, os transexuais, transgêneros. A gente costuma dizer que no Brasil a gente tem uma grande desigualdade social e essa desigualdade social ela não acontece só por causa de classes sociais, né? Toda vez que a gente fala em desigualdade social, a gente pensa em classes sociais e ela não está só voltada para a classe social. O surgimento do capitalismo foi um fator que fez com que houvesse uma desigualdade social voltada para a economia, mas ela não é o único motivo, né? Ela não é a única faceta dessa desigualdade.